Hello, welcome! Este é o nosso último encontro da disciplina Inglês Instrumental. Os conteúdos estudados durante a disciplina Inglês Instrumental foram a leitura em língua inglesa, estratégias pré-textuais, estratégias de leitura, o aumento do vocabulário e a prática da leitura. Vamos relembrar um pouco. Na unidade 1, como fazer uma leitura ativa em língua inglesa, começamos falando sobre a importância dessa leitura ativa. Este é um processo em que você aciona todos os seus conhecimentos para se somar às suas informações extraídas do texto. Chamamos de leitura bottom-up aquela que decodificamos do texto elementos escritos e orais para a compreensão e interpretação da mensagem. E de leitura top-down, aquela em que acionamos o nosso conhecimento prévio de mundo e da língua para ler nas entrelinhas, nos posicionando diante do texto de forma crítica. Para fazer essa leitura ativa, precisamos estar cientes e fazer uso de algumas estratégias de leitura pré-textuais, tais como acionar o conhecimento prévio para começar a leitura com previsões e hipóteses. Identificar os gêneros textuais, trazendo seu conhecimento sobre características típicas de cada texto, tais como layout, conteúdos e etc. Observar a linguagem não verbal, uso de imagens, títulos, números, legendas e toda forma visual que possa contribuir para a sua compreensão do texto. Identificar na linguagem verbal os cognatos verdadeiros e falsos, confiando que a maioria das palavras que parecem com português são verdadeiras. Fazer skimming e scanning. Estas são técnicas de leituras rápidas. O skimming é um processo para obter informações gerais. As palavras desconhecidas são ignoradas e são observadas as palavras que você conhece, com foco na pergunta: sobre o que trata o texto? Já o scanning é uma leitura rápida também, mas um pouco mais detalhada, e tem o objetivo de fazer o leitor ter mais informações sobre o texto. A técnica de scanning é muito utilizada em artigos científicos, dissertações de mestrado ou teses de doutorado. É realmente um processo de escanear com os olhos. É um processo em que o leitor precisa saber um pouco mais de vocabulário, mas podemos dizer que se você vai ler um artigo científico de química, você conhece, de certa maneira, as palavras principais da sua profissão. A sua familiaridade com o texto ajudará na leitura mais rápida e fluente. Na unidade 2, estudamos as estratégias de leitura propriamente ditas relacionadas ao corpo do texto, identificando nele as ideias centrais e frases principais de cada parágrafo. Depois que percebo a mensagem principal, tiro minhas conclusões sobre palavras ou trechos que possam não estar claros para mim. Ou seja, faço minhas inferências baseadas no texto e no que eu sei sobre o assunto, e, se necessário, recorro ao dicionário para maiores esclarecimentos. Como último exemplo, trago o texto sobre a mudança da matéria. Perceba o tópico frasal logo no início. All matter changes. Toda matéria muda. Depois as palavras-chave: physical change, chemical change. Mudança física e mudança química. Por fim, uma frase de suporte trazendo exemplos de ambas. For instance, ice melting is a physical change, while metal rusting is a chemical one. Por exemplo, o derretimento do gelo é uma mudança física, enquanto o enferrujamento do metal é uma mudança química. Aqui nós temos um exemplo de tópico frasal, palavras principais e frases de suporte. All matter changes. All substance can undergo a physical change, meaning that the appearance changes, but the chemical makeup of the substance remains the same. All substance can also undergo a chemical change, meaning that the atoms and molecules of the substance is being changed. Though all the original atoms are still there, the molecules will have changed into something different. For instance,
ice melting is a physical change, while metal rusting is a chemical one. Na unidade 3, trabalhamos diversas formas de ampliar o seu vocabulário. No item Nominal Groups, temos alguns exemplos aqui, para lembrá-los. Periodic Table, Chemical Change, Large Scale Production, Complex Chemical Experiment in the Lab. A gente percebe que a ordem do português e do inglês é um pouco diferente. Então, nós temos tabela periódica, mudança química, produção em larga escala, um experimento químico complexo no laboratório. Percebemos as diferentes palavras que são núcleos desse sistema. Periodic Table, Table. Chemical Change, estamos falando de uma mudança. Large Scale Production, a palavra principal é a produção. Produção como? Em larga escala, é um complemento. No último exemplo, a Complex Chemical Experiment, nós temos um experimento. Esse experimento, ele é químico e ele é complexo. E ele é feito no laboratório. Ainda assim, a palavra-chave dessa expressão é experimento. Outro item de ampliação do seu vocabulário é a formação de palavras. Dentre as estudadas, aqui eu destaco a formação de novas palavras pela inserção de prefixos e sufixos, tais como obviously, rarely, mainly, em que nós temos o sufixo ly, que transforma as palavras em advérbio de modo, obviamente, raramente, principalmente. Nós temos o full, que dá uma ideia de cheio, de uma coisa cheia de. Então, careful, cheia de cuidados, cuidadoso. Powerful, cheia de poder, poderoso. Beautiful, cheio de beleza, belo. Em oposição, nós temos o sufixo less, menos, sem. A palavra careful dizia cheio de cuidados, cuidadoso. Careless é sem cuidados, uma pessoa descuidada. Powerless, impotente, sem poderes. Homeless, sem casa, uma pessoa sem teto, por exemplo. Depois nós temos alguns outros sufixos aqui. Darkness, happiness. Dark, escuro, escuridão. Happy, feliz. Happiness, felicidade. E alguns outros exemplos de prefixo também que são importantes. Reorganization, utilization, parecidos com o português, não são tão diferentes. Reorganização, utilização. Underwater, undergo. Under quer dizer abaixo, então embaixo d'água, submerso. Undergo. Embaixo de ir fica esquisito de interpretarmos, mas podemos perceber undergo como se submeter. Misunderstand. Understand é entender. Misunderstand, mal compreender, compreender equivocadamente. Mispronounce, pronunciar equivocadamente. Nós tivemos alguns exemplos desses prefixos e sufixos na apostila. Inclusive, o misunderstand foi solicitado que vocês acompanhassem uma música do Bon Jovi. Linking words. Como última estratégia de ampliar o vocabulário, trabalhamos com as linking words. Estas são palavras que podem criar relações de adição, contraste, causa e efeito, conclusão, exemplificação, condição, concessão e comparação. Voltamos ao nosso exemplo inicial, que falava sobre a mudança da matéria. Nesse pequeno parágrafo, temos diversas palavras de ligação. Percebam comigo. Toda matéria muda. Toda substância pode se submeter a uma mudança física. Significa que a aparência muda, mas, but, a forma química da substância mantém-se a mesma. Toda substância pode também, also, se submeter a uma mudança química, que significa que os átomos e as moléculas da substância estão sendo mudadas. Though, apesar de todos os átomos originais ainda estarem lá, as moléculas terão mudado para alguma coisa diferente.
Por exemplo, for instance, o gelo derretido é uma mudança física, enquanto, while, o metal enferrujado é uma mudança química. Perceberam a importância dessas palavras de ligação? O texto perde muito do sentido sem que a gente tenha mas, também, entretanto, por exemplo, enquanto. São palavras importantes para a ligação do texto com outras partes do próprio texto. Terminamos a disciplina na expectativa que você agora se sinta mais confortável para a leitura de artigos ou notícias em inglês. Torço para que um mundo de possibilidades de pesquisa e informações tenham se aberto no seu caminho acadêmico, profissional e pessoal. A literária inglesa Angela Carter diz que Language is power, life and the instrument of culture, the instrument of domination and liberation. Com isso, ela quer dizer que língua é poder. Acredito fortemente nessa ideia. Língua é poder, é vida, é instrumento de cultura e é instrumento de dominação e de libertação. Conte comigo para o que precisar ainda. Estou à disposição. Congratulations por chegar até aqui. Goodbye.